E aí galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Renato. Hoje, como de costume, sexta-feira, dia de falarmos de quadrinhos e livros voltados mais ao terror, ao suspense, sobrenatural, oculto, dark fantasy, horror cósmico, ficção científica, todos os temas voltados a um aspecto mais sinistro. E o título que eu vou trazer hoje apresentar hoje, galera, é um trabalho de suspense com muito de terror psicológico, que é a adaptação de um clássico literário. Eu confesso que eu nunca li o livro original. Eu já tinha visto referência dele, inclusive, num quadrinho da Risco Editora chamado Último Recreio, que também vou trazer review futuramente aqui no canal, que lida com um tema pesado, com crianças descobrindo assim, o fim da inocência. E o título que eu vou estar trazendo hoje mexe realmente com essa temática, que é O Senhor das Moscas, que é adaptado pela excelente quadrinista holandesa Aimee de Jong, uma autora com trabalhos bem interessantes, como O Dias de Areia, que saiu pela editora Nemo, que é uma adaptação do livro do William Golding, O Senhor das Moscas. É uma edição que saiu pela Suma Editora. Se eu não me engano, a Suma é um título do grupo Companhia das Letras. Material que conta com capa cartão com orelha, papel couché colorido. O material tem um formato gráfico bem parecido com os da Nemo, cara. Eu gosto muito desse formato livre. Na terceira capa tem a biografia dos autores, tanto da Aimee de Jong quanto do autor do livro original, William Golding. Na quarta capa, até uma reflexão importante: nós somos o quê? Humanos ou animais? E a história desse livro, galera, é um avião cai com um grupo de crianças numa ilha, onde apenas nenhum adulto sobrevive. Aqui já mostrando um pouco da arte para vocês. A edição tá belíssima. A tradução do Érico Assino, um dos grandes tradutores do país. E aqui, galera, já temos o início mostrando dois garotos se encontrando. O Ralph e esse outro garotinho mais gordinho, assim, que tem o apelido de Porquinho. Aqui eu já mostrando a arte, a narrativa gráfica da Aimee de Jong, espetacular. E de início os dois acabam encontrando uma concha, e logo depois já se encontram outros garotos. Logo depois chega um outro grupo de garotos, fazia parte de um coral. E aqui já temos o primeiro contraste entre os personagens, que é o Ralph e o Meredith. O Ralph e o Meredith já se colocam como líderes dos grupos, assim. E logo as crianças se unem, com o Ralph já definindo que quem tivesse com
a Concha teria o direito de falar e já levantado como um líder dos grupos, assim. E logo eles começam a lutar pela sobrevivência, inclusive pescando, alguns caçando. O Meredith acaba criando um grupo com os garotos, praticamente tornando um grupo de caçadores. Só que logo eles têm a ideia de fazer uma fogueira para manter aceso, para ver se algum barco acaba chegando a ilha. Só que logo começam os conflitos. De repente aquele grupo de garotos se torna caçadores ensandecidos, como a gente vê em algumas partes aqui, cara. E esse quadrinho vai indo pra uma pegada que é um soco no estômago, cara. Você fala, começa um grupo de crianças, tudo, mas você vê até que ponto vai a racionalidade humana no momento em que é acuado. Você precisa lutar pela sobrevivência. E o Meredith, por exemplo, cada vez vai ficando mais ensandecido com toda essa questão de caça. Logo, os dois grupos se dividem. E você vê, inclusive, esses garotos se tornando totalmente ensandecidos quando estão caçando. Uma cena aqui que as crianças estão, os garotos do grupo do Ralph tem um ataque de choro. É um quadrinho que eu falei, é um soco no estômago, é uma temática pesada. Uma temática acaba se tornando pesada quando você fala boquiaberto com algumas atitudes. E todo é aquele diálogo, né, cara? Muitas vezes crianças são inocentes, isso, aquilo, e você vê que não é bem assim. Aqui na história eles acabam encontrando esse piloto morto aqui, cheio de moscas. Tem alguma cena aqui que beira até algo mais sobrenatural, até por isso talvez o título Senhor das Moscas. Essa cena aqui é bem sangrenta, cara, dos garotos caçando. O Mary se banhando em sangue ainda. Essa cena aqui também da cabeça de javali parece realmente ter uma pegada sobrenatural na história. A arte da Raimé, maravilhoso. A narrativa perfeita, assim. A adaptação do roteiro original, apesar de eu não ter lido o livro. Se realmente o livro for nessa pegada, é um material maravilhoso. Em suma, galera, é um quadrinho que mostra a luta de jovens pela sobrevivência. Grupo de órfãos pela sobrevivência numa ilha deserta, que leva-os ao limite da sanidade, à perda daquela inocência infanto-juvenil. E traz a reflexão que eu falei que tá na quarta capa, que nos momentos de realmente de aperto, de luta pela sobrevivência, nós somos o quê? Humanos ou animais? O Senhor das Moscas, vamos falar, um trabalho pesadíssimo, um soco no estômago. Eu achei assim que não encaixaria aqui na temática do Sexta Sinistra, mas se encaixa assim pelo terror psicológico que essa obra reflete. É uma baita dica que eu dou pra vocês. Segue a dica pra quem quer ler algo diferente, assim,
trazendo a temática infanto-juvenil misturada, como eu falei, com terror psicológico, luta pela sobrevivência. Para quem já conhece a obra literária, vale a pena dar uma chance para essa adaptação em quadrinhos. E deixo essa dica desse trabalho maravilhoso da Suma para vocês. Então é isso, galera. Essa é a dica de hoje. Mais uma vez, peço gentilmente que dê uma oportunidade ao canal, se inscrevendo, deixando o like. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força. Deus abençoe e até a próxima.